Olá, meus irmãos, estamos aqui com um novo tema do canal Família na Plenitude. O tema de hoje é esse que está na tela aí. Bíblia, jornal de ontem. Vamos conhecer mais a nossa Bíblia. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso tema. Então uma boa noite a todos vocês que estão no chat aí agora, neste momento, nesta quarta-feira. Bem-vindos, bem-vindos aos que estarão também assistindo o vídeo numa outra oportunidade, quando o vídeo estiver postado. Bem-vindo, podem comentar, podem perguntar. Se desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, me solicite, o número está na descrição do vídeo de hoje. Se quiser receber os links de nossas apresentações, que são elas, às quartas-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 19 horas, também nos solicite no mesmo contato que está aí através do WhatsApp. Então vamos ao tema de hoje, Bíblia, jornal de ontem. Eu já havia anunciado esse tema. Estamos aqui agora nesta quarta-feira, neste horário, 20 horas, iniciando para vocês esse tema muito importante para o nosso conhecimento. Então, bem-vindos àqueles também que fazem parte das denominações evangélicas. Bem-vindos aí. Nós aqui estamos para apresentar um entendimento e não afrontar ninguém de nenhuma religião, tá bom? Então, o tema está na tela aqui, Bíblia, jornal de ontem. Então, talvez alguns dos senhores possam achar estranho, né? Esse tema nosso, dizendo que a Bíblia é jornal de ontem, talvez seja, para vocês, soe como algo estranho. Talvez pensem, alguns possam pensar, né, que o nosso objetivo aqui seja desacreditar os textos bíblicos ou desconsiderar as suas mensagens como se não fossem os textos bíblicos importantes também para o nosso tempo. Nós vamos entender. Então, pelo contrário disso, nós precisamos esclarecer para todos vocês, para todos os senhores, todos os ouvintes que estão aí, que nós não deixamos de crer na Bíblia, tá? Como alguns pensam. Nós não deixamos de crer na Bíblia. Pelo contrário, né? Nós cremos mais ainda. Então não deixamos de crer na Bíblia. Mas a cada dia que nós lemos a Bíblia, a nossa confiança aumenta ainda mais, correto? E essas palavras da Bíblia têm significados que nós precisamos entender, que no tempo em que eu ainda não estava frequentando as denominações, eu não entendia. Então, na verdade, a Bíblia ela é muito importante para que possamos entender o que foi o Evangelho, para quem que foi pregado, e provar que a Bíblia, na verdade, é um livro por excelência também. Nós temos esse objetivo aqui hoje. Nós também estamos aqui provando que a Bíblia é um livro por excelência. E vamos ler um texto agora muito importante, né, para todos os tempos. É um texto muito importante a fim de que nós possamos provar para os senhores que a Bíblia é muito importante para nós, né? Vamos ler um texto aqui. Primeiro, um provérbio do tempo do velho pacto, da velha aliança. Vamos ler. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7. Vamos ler aqui, ó. Confia. Esse texto é importante para você? Para mim também é. Confia no Todo-Poderoso de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Teme ao Todo-Poderoso e aparta-te do mal. Provérbios 3, 5 a 7. É importante para você esse texto? Com certeza, né? Para mim também. Aparta-te do mal não é para nos apartarmos do mal, nos abster da prática do mal? Sim, com certeza. Então esse texto, ele é muito importante também para o nosso tempo, correto? Então você percebeu que esse texto é importante para nós? Percebeu? Agora, um texto que eu gosto muito, né, já tenho lido em outros momentos, um texto do Evangelho que consta, né, na carta aos Filipenses, capítulo
2, versículos 5 a 8. Vamos ler um texto muito importante também para o nosso tempo. Vamos ler aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também no ungido Yahushua, pois ele, subsistindo em forma de eterno Yahu, não julgou como usurpação o ser igual ao eterno Yahu. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Talvez vocês, alguns dos senhores, estejam estranhando a nossa fala aqui a respeito do nome, que na Bíblia de vocês leem Jesus e Deus. Então nós temos procurado falar dessa forma, embora as pessoas possam achar estranho. Mas só que esses são os nomes, correto? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Você acha importante esse texto? Claro, com certeza você acha, eu também. Então esse texto, ele tem um valor imensurável, sem medida. Esse texto tem um valor imensurável para nós. Com certeza, indica que o ungido Yahushua foi o maior exemplo de humanidade de todos os tempos. E por quê? Por que não seguir aquele exemplo de ter o mesmo sentimento de humildade para com o serviço ao próximo? Por que não? Então, gente, os senhores aqui estão observando que o nosso objetivo não é tirar o valor das Escrituras. Com certeza não. Mas nós aprendermos a Bíblia da forma correta, entendendo que o que foi falado em muitos textos, ao tentarmos aplicar fora do contexto, em nosso tempo, tal mensagem, então, se tornará uma mensagem fora de época. É isso que acontece. Então, a mensagem de hoje, essa mensagem que nós estamos apresentando, é muito importante a fim de que deixemos os equívocos religiosos que tentam aplicar nas pessoas de nosso tempo os textos da Bíblia, como se a Bíblia falasse conosco, aqui em nosso tempo, sobre o que supostamente fôssemos e o que supostamente nós esperássemos para um futuro ainda, o cumprimento de profecias. Não é assim que acontece? Que todos nós temos aprendido na religião evangélica, no sistema religioso. Eu estou falando sistema religioso porque realmente é um sistema religioso, não é para ofender ninguém, porque toda denominação é um sistema religioso. Isso é considerado até mesmo perante a lei dos homens, correto? Então é isso que acontece, meus irmãos. Então segue aqui agora um exemplo de texto bíblico que o cristianismo, né, a religião cristã, de uma forma geral, toma para si como se fosse com a membresia dessas associações, né, evangélicas, eu estou me referindo às evangélicas, que o texto estivesse falando. Então, no caso, principalmente as pentecostais, né, dizem que eles falam, nós somos a igreja. Né, e tem também os irmãos também que saíram das denominações e se dizem ainda igreja em graça. Mas, na verdade, nós não usamos essa palavra igreja, correto? Porque igreja foi uma deturpação da Bíblia, foi uma palavra que foi incluída no texto para indicar que as pessoas deveriam ir à igreja. Quer dizer,
chamados fora, tá bom? Mas o tema de hoje não é esse. Então, o que acontece? Nós vamos apresentar um texto aqui agora bíblico, um exemplo de texto bíblico que a religião cristã, de uma forma geral, toma para si como se fosse com a membresia dessas associações que o texto estivesse falando. Vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, né? Versículos 28 a 31. Vamos ler para vocês entenderem o que eu quero apresentar aqui, o que eu estou tentando, o que eu estou falando com vocês agora. Olha só o que está escrito no texto. E a um expôs o eterno Ialro na congregação, que na Bíblia de vocês está escrito na igreja, né? A um expôs Deus na igreja, é assim que está escrito, mas não lemos dessa forma. Vamos ler assim, ó. E a um expôs o eterno Ialro na congregação, primeiramente apóstolos. Está percebendo aí? Tem algum apóstolo hoje em dia? A um expôs o eterno Ialro na congregação, primeiramente apóstolos. Então vocês estão vendo que os apóstolos, o eterno pôs na congregação. Eu pergunto a vocês, onde está essa congregação hoje em dia? Na verdade, a congregação ela já foi para o estado de glória. Porque como nós já falamos que Cristo já veio, que o ungido já veio, então a congregação foi levada ao estado de glória, deixou de ser aquele corpo de Cristo, entendeu? Chegou à estatura do varão perfeito e agora nós somos aqui, no caso, eles passaram a ser filhos do Eterno na gloriosa liberdade dos filhos do Eterno. Quer dizer, aquele corpo que estava sendo edificado, chamado corpo de Cristo, corpo do ungido, ele foi desfeito no último dia. Eu sei que isso é um escândalo para muitos, mas é o que nós temos falado e que temos que falar. Porque o corpo de Cristo estava sendo edificado na doutrina dos apóstolos, a doutrina dos últimos dias. Aí alguns vão falar, Messias, mas nós estamos na doutrina dos últimos dias. Não estamos. Vocês se lembram que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dizia que o derramamento do Espírito seria nos últimos dias? Não foi lá que houve derramamento? Então lá foram os últimos dias. Mas tudo bem. Vamos ler o texto aqui. É porque a religião cristã, evangélica principalmente as pentecostais, coloca esse texto aqui como se esse texto estivesse sendo falado conosco aqui, que nós fôssemos essa congregação. Mas na verdade essa congregação se situa lá no primeiro século. Vamos ler o texto aqui, ó. E a uns pôs o eterno Ialro na congregação. Que congregação? Ela se situa no primeiro século. Primeiramente apóstolo, e realmente lá tinha os apóstolos. Quer dizer, tinha ali o dom apóstolo, apostolado. Não eram cargos e títulos, mas era o dom apóstolo. A uns pôs o eterno na congregação, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas, né, dom de profecia. Em terceiro lugar, mestres, dom mestre. Depois, operadores de milagres. Quem opera milagres aí? Quem? Né? Depois, dons de curar. Percebe? Socorros, governos, variedade de línguas. E aí? Se nós somos a congregação, hoje, se nós somos o que vocês dizem igreja, né? Se nós somos, então nós teremos que falar variedade de línguas? Não tem sentido, porque esses dons já se encerraram. Então, na verdade, esses dons foram colocados na congregação. Nós não somos aquela congregação, correto? Nem nenhuma. Nós somos filhos do Eterno na gloriosa liberdade. Mas vamos ler de novo aqui, que eu fico falando e não leio. A uns pôs o Eterno na congregação, se situa lá no primeiro século. Primeiramente, apóstolos. Na verdade, em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Percebe? Porventura, são todos apóstolos? Quer dizer, são todos os dons apóstolos? Não, né? São todos profetas? São todos os dons profetas? Também não. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Está percebendo que a gente está falando de dons e não de cargos e títulos?
Percebeu? Mas procurai com zelo os maiores dons, inclusive o apostolado, né? Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, 1 Coríntios 12, 28 a 31. Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, vai dizer lá que esses dons se encerrariam no último dia. Realmente se encerrariam quando tudo viesse, tudo que fosse perfeito viesse, então esses dons encerrariam. Realmente se encerraram. Mas tudo bem, isso aí é o capítulo 13. Então, o próprio texto bíblico deixa claro que a Bíblia ela foi escrita especificamente sobre essas coisas para nos trazer o conhecimento do que foi feito por eles, o que estava acontecendo com eles, não conosco, correto? E as cartas de Shaul nos deixa essa informação, Shaul, que na Bíblia está escrito Paulo, nos deixa essa informação, correto? Que muitos de nós não observamos, como é o caso do texto da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 6 a 8, onde diz o seguinte: e nos, percebe aqui que está grifado? E nos, aí você vai falar nos? Não, eles lá, né? Claro, com certeza. E nos ressuscitou. Quem foram os ressuscitados? Eles e nós. Nós não precisamos ser ressuscitados. Olha só, e nos ressuscitou juntamente com ele. Você estava lá sendo ressuscitado juntamente com ele? Com certeza não. E nos ressuscitou juntamente com ele. E eles lá, fez assentar nos lugares celestiais, no ungido e ao roxo. Aqui na Bíblia está escrito Cristo Jesus. Correto? Para mostrar nos séculos vindouros, percebe que o que aconteceu com eles foi escrito para nos mostrar aqui? Percebeu? É isso aí. A minha voz não está muito boa, não. Eu estive uma semana aí com a voz muito prejudicada, com muita rouquidão, e ainda não está perfeita, mas está dando para falar. Olha só, o que aconteceu com eles foi para mostrar nos séculos vindouros, que é o nosso tempo aqui também, dos anos 70 para cá, para nos mostrar aqui. Não é para dizer que nós somos aquilo que eles eram, correto? Para mostrar nos séculos vindouros, ou que nós fomos ressuscitados com ele. Não. Para mostrar nos séculos vindouros, no nosso tempo também, os séculos de lá para cá, do ano 70 para cá, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco não é, para com eles, que está dizendo, né? No ungido e a Yahshua. Então eles lá estavam em Cristo Jesus, eles estavam no ungido e a Yahshua. Porque pela graça sois salvos. Quem? Eles foram salvos por graça, nós não precisamos. Nós nascemos nesse tempo onde não havia condenação nem gentios separados das alianças. Percebe? A gente vai entender isso aí. Ó, porque pela graça sois salvos. Quem? Eles lá naquele tempo. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do eterno e alvo. Efésios capítulo 2, versículos 6 a 8. Então, vamos refletir sobre isso, né? Você já parou para pensar no que nós lemos? Percebeu que eu grifei em algumas partes ali, nós, conosco, e nos ressuscitou, não tem nada a ver conosco, né? Então vamos refletir, pare para pensar, para ver se nós estamos errados em nossa apresentação. Se você provar que eu estou errado, eu paro de apresentar aqui. Mas nós não estamos errados, porque nós estamos apresentando o que a sua Bíblia está falando. Então vamos parar para pensar e não simplesmente ler o texto sem entender, é o que nós temos feito, não é verdade? Esse texto, ele não está falando conosco, correto? Mas com quem viveu antes de o ungido ter sido morto no madeiro, correto? Então nós temos que entender isso. Então eu pergunto, por acaso, os senhores que estão ouvindo aí, que não querem crer também, né, no que nós estamos apresentando, por acaso os senhores que hoje estão assistindo esse vídeo de hoje, viveram há 2000 anos? Viveram? Vocês viveram como judeus ou gentios? Viveram? Antes de Cristo ter sido sacrificado no madeiro? Claro que não. Na verdade, vocês não viveram naquele tempo, vocês estão vivendo nesse tempo, no nosso tempo. Mas é claro que de lá
para cá, daquele tempo para cá, todos que nasceram depois do ano 70 DC não precisaram ser salvos por graça. Ou melhor, não precisou ser dito para ninguém depois, vocês estão salvos por graça para quem nasceu depois. Porque os salvos por graça foram aqueles que estavam debaixo de condenação, debaixo da lei. E aqueles que estavam separados das alianças, que eram os gentios. Correto? Então, quem nasceu depois não precisou ouvir essa mensagem, não precisou ser salvo por graça. Uma vez que esses nunca estiveram, os do ano 70, que nasceram depois, né? Nunca estiveram debaixo de condenação. E não estiveram também no corpo da humilhação, que foi até o ano 70. Não estiveram debaixo de condenação os judeus e nem separado das alianças os gentios. Quem nasceu também depois da vinda do Yahushua ungido, no último dia, também nunca esteve no corpo da humilhação. Você precisa entender o que era o corpo da humilhação. O corpo da humilhação permaneceu até o tempo em que a morte foi aniquilada, que foi no último dia. Nós já temos apresentado alguns temas, é só você procurar aí no nosso canal que você vai entender muita coisa, tá? Não dá para falar tudo num vídeo só. Então, quem nasceu depois nunca esteve debaixo de condenação. Não estiveram debaixo da lei, os judeus, e também nunca estiveram separados das alianças, nunca estiveram longe do eterno no mundo, como eram os gentios, correto? Então, nós aqui nunca fomos judeus, nunca estivemos debaixo de condenação, nunca estivemos debaixo da lei, e também nós aqui nunca fomos gentios. Eu acho assim muito engraçado, né, muito interessante, alguns irmãos que já deixaram o sistema religioso dizerem que nós aqui somos gentios. Nós não somos gentios. Gentios eram aqueles que estavam separados das alianças, as gentes, os que não eram judeus. Ora, se não há judeu nem gentio de lá para cá, nós somos gentios como assim? Se nós somos gentios, então nós estamos longe do eterno mundo, separados das alianças. Só que as alianças, elas foram dadas para os israelitas. E a nova aliança veio para eles. E os gentios foram enxertados no corpo de Cristo. Mas a nova aliança, ela veio para Israel. E os gentios foram enxertados no corpo, depois da nova aliança no sangue. Porque Cristo não derramou sangue pelos gentios, ele derramou pelos judeus. Mas o sangue de Cristo atraiu os gentios. A mensagem do sangue de Cristo, do ungido, atraiu os gentios porque eles ouviram a mensagem de Shaul dizendo: vocês estão salvos, pela graça sois salvos, vocês eram gentios, separados das alianças, agora vocês estão aqui no corpo. Tá? A nova aliança foi feita com os judeus, mas enquanto eles estavam longe do eterno mundo, eles estavam separados das alianças, porque eles nunca estiveram debaixo de nenhuma aliança, correto? Porque a aliança foi no sangue também, a aliança foi a lei de Moisés, e depois eles foram enxertados no corpo, correto? Mas tudo bem, vamos continuar. Então nós nunca fomos judeus nem gentios. E nós podemos ler um texto para conhecermos a condição dos judeus e dos gentios também. Olha só o que está escrito aqui nesse texto. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios. Vocês eram gentios? Com certeza não. Na verdade, o texto não está falando de você. Não está falando de mim também. Não está falando de nenhum de nós que estamos aí agora no chat, aí vocês que estão conversando no chat aí. Não está falando de nenhum que vai assistir o vídeo depois, de nenhum de nós. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente, você esteve anteriormente? Não. Eram gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam, lá naquele tempo, claro, circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época. Olha só, uma época ainda mais distante, né? Não somos nós, são eles, sem um ungido, sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel. Correto? Aqueles que estavam debaixo da lei. Estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem o eterno no mundo. Todavia, agora no ungido, ou em Cristo, né? No ungido e Yahushua, vós que antes estáveis distantes, vós, nós aqui não, eles, fostes aproximados,
eles não foram remidos pelo sangue de Yahusha. Fostes aproximados. Como? Pela mensagem. Fostes aproximados mediante o sangue do ungido. Quer dizer, o sangue do ungido foi derramado, quer dizer, acabou a velha aliança, então eles foram aproximados, né? Mediante o sangue do ungido. Porquanto ele é a nossa paz. Eles lá. De ambos os povos fez um só. E derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com o eterno Yahweh os dois em um só corpo, pelo ato no madeiro, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, gentios, da mesma forma para os que estavam perto, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, eles lá, não nós, como vós, eles lá, os gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito, quer dizer, o Espírito Santo da promessa, que foi o derramamento do Espírito que foi derramado sobre eles nos últimos dias. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa não estão sendo derramados, não está sendo derramado em nosso tempo, foi derramado nos últimos dias, correto? Efésios capítulo 2, 11 e 18. Mas ainda nós vamos explicar melhor essa questão do ministério do Espírito. Porque sou estranho também dizer, para muitos, inclusive muitos que estão aí dizendo aí, nós estamos em graça, dizer que nós não estamos no ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito ainda foi o ministério do Filho do Eterno, correto? Efésios capítulo 2, versículos 11 a 18. Então você consegue perceber que se formos ler a Bíblia como se fosse aplicável em nosso tempo, nós estaremos como pessoas sem noção. Você percebe isso? É verdade. Nós estaremos como pessoas sem noção. Seria como se nós procurássemos nos arquivos, né, numa biblioteca de uma rede de TV ou de jornais, né, como se nós fôssemos nos arquivos, procurássemos jornais de ontem. Jornais de ontem, mas quando eu falo de ontem, de muito tempo também, né, como se tentássemos ler jornais de mais de 50 anos, por exemplo, jornais que já estão até amarelados, né? Não é verdade? Tentando colocar o seu contexto, o contexto do jornal, como se fosse falando do nosso tempo. Então é assim que as pessoas fazem com a Bíblia. Então o tema de hoje é esse aqui, ó, Bíblia, jornal de ontem. Então, logo a seguir, nós vamos colocar aqui um exemplo prático, né? Um exemplo prático aqui a respeito desse tema de hoje, Bíblia, jornal de ontem, né? Um jornal dos anos 60. Vamos ler aqui, vamos ver se dá para vocês enxergarem aqui. Né? Eu não sei se dá para ver bem, mas veja bem o que está escrito aqui. Ó. Alô, Terra, estamos na Lua. Eu sei que muita gente não crê que o homem foi à Lua, mas eu particularmente creio. Né? Inclusive, hoje eu assisti um vídeo mostrando lá realmente, na hora que eles retornaram, aquele robozinho que ficou na Lua filmou quando eles decolaram de lá para voltar de lá para cá. Mas tudo bem. Tem gente que não crê. Mas veja bem, o jornal lá dos anos 60 está dizendo assim, ó, alô Terra, estamos na Lua. Aí eu pergunto a você, nós podemos dizer, alô Terra, estamos na Lua? Tem alguém na Lua hoje? Não tem. Então veja bem, o jornal não está dizendo que tem? Tem. Então a mesma coisa a Bíblia, entendeu? Vamos ver se dá para ver melhor aqui. Ó. Alô Terra, estamos na Lua. Né? Olha só agora, outro jornal aqui lá dos anos 60, né? Entre os anos 70 e o ano 60 e o ano 70. Os homens da Lua vêm já a caminho da Terra. Olha só o que está escrito aqui, ó. Os homens da Lua vêm já a caminho da Terra. Eu pergunto a vocês, tem homens na Lua que vêm já a caminho da Terra voltando? Não tem. Isso foi lá nos anos 60. Como é que você vai pegar esse jornal aqui e vai dizer que esse jornal está falando do nosso tempo? A mesma coisa a Bíblia. Está começando a captar a mensagem? Tá, né? Olha só aqui, ó. Homem na Lua.
Cai a barreira do impossível. Homem na lua. Está dizendo que o homem está na lua. Mas o homem não está na lua. Já esteve, já é passado. Não é verdade? Então por isso que nós estamos falando nesse tema de hoje, Bíblia, jornal de ontem. É como se fossem esses jornais aí, correto? Homem chega esta noite à lua. Olha outro jornal aqui dizendo que o homem chega esta noite, quarta-feira, à lua. Eu pergunto a vocês, hoje, por acaso, o presidente norte-americano enviou, né, homens à lua? Hoje, a NASA? Não. Mas está dizendo aqui no jornal que vai chegar hoje. E aí? A mesma coisa a Bíblia, percebe? Quando a Bíblia fala assim, ó, breve Cristo vem. Entendeu? Tá conseguindo entender? Breve, mas era o breve deles, não o nosso. Já se passaram 2000 anos. Ó, o homem chega esta noite à lua. Né? Agora vejo esse jornal, agora de 1969, a respeito da política daquele tempo, né? 1969, não é do ano 2022, não. Olha só, Brasília, 10 horas, Médici vai tomar posse. Está dizendo aqui que Médici, o presidente Médici, vai tomar posse. O jornal está dizendo, e aí? Ele vai tomar posse? Né? Esse jornal de 1969 diz o seguinte, né? 1969, o general Médici tomará posse hoje em Brasília como o 30º presidente do país. Eu pergunto a vocês, hoje à noite, o general Médici vai tomar posse, né, lá em Brasília como presidente da República? É claro que não, mas o jornal está dizendo que vai. E aí? Messias, mas está dizendo. É que nem as pessoas falam, a Bíblia está dizendo que ele vem ainda. Entendeu? General Médici tomará posse hoje em Brasília como o 30º presidente do país. Ao assumir o governo federal hoje, está dizendo hoje, então teria que ser hoje à noite, né? Hoje ainda à noite, depois da minha live ele ainda teria que acontecer. Que eu estou lendo o jornal agora, na verdade, ao assumir o governo federal hoje, o general Emílio Garrastazu Médici será o 30º presidente da República e o 6º a tomar posse em Brasília. O primeiro a receber faixa presidencial na nova capital foi Jânio Quadros, no ano de 1961. Então vejam, olha só, é como se a capital Brasília fosse construída recentemente. Não é verdade? Ah, não é verdade, né? Então, como você está vendo, o jornal de 1969 não é um jornal do ano de 2022, de nossa época. Da mesma forma, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos, né? Então, como você está vendo, o jornal de 1969 diz que o presidente tomará posse hoje. Não é verdade? É isso. Diz também que é o 30º presidente da República. Não é isso? E diz também que é o 6º presidente a tomar posse na nova capital Brasília. Nova? Como assim nova? Então, se nós aplicarmos esse texto como se fosse para hoje, teremos problemas. Nós teremos problemas. Uma vez que nenhum presidente vai tomar posse hoje, não é verdade? E que também não estamos, na atualidade, no 30º presidente da República, mas nós estamos no 40º, contando com os dois momentos de um presidente que não tomou posse por causa da junta militar e a própria junta militar que tomou posse, né? E também nós aqui em nosso tempo não estamos no 6º presidente que tomou posse na nova, não é nova mais, né? Na nova capital, que já não é mais nova. É como se você falasse assim, Nova Jerusalém, que foi construída por Herodes, como assim? Ela já foi destruída? Entendeu? Mas nós não estamos no 6º também, que tomou posse na nova capital, que não é nova mais. Mas nós estamos no 15º presidente que tomou posse nessa capital Brasília, que não é mais nova, correto? Então observe o anacronismo se nós formos aplicar, né, esse jornal como se estivesse falando de nosso tempo. Percebe o anacronismo? Né? Se aplicarmos uma notícia fora do nosso tempo. Percebeu? Então, olha só, o evangelho era boa nova, boa notícia. Mas era boa notícia para nós? Não, boa notícia para quem? Para quem estava vivendo lá, no tempo de Yahushua, segundo a carne, e no tempo dos apóstolos. Então, o evangelho significa boa nova,
Boa notícia. Mas essa boa notícia é do nosso tempo? Não, ela é boa notícia para eles. Era nova para eles. Para nós aqui já se tornou velha, já é de lá daquele tempo. Correto? Então observe o anacronismo. Se nós aplicarmos uma notícia de um jornal antigo em nosso tempo. Percebeu? Anacronismo é um anacronismo, é o que acontece. Anacronismo é um erro cronológico, tá? Expressado na falta de alinhamento, consonância ou correspondência com uma época. Correto? Entende isso? Ocorre que quando pessoas, eventos, palavras, objetos, costumes, sentimentos, pensamentos ou outras coisas que pertencem a uma determinada época são erroneamente retratados, assim ocorre o anacronismo, né? São retratados numa outra época. É como se você pudesse ver aí, como se você pudesse colocar uma imagem de um personagem de 4.000 anos com óculos Ray-Ban. É um anacronismo, porque naquela época não tinha óculos Ray-Ban. Ou com um relógio, ou com um smartphone, lá no tempo do ungido. Ou um avião, entendeu? É um erro cronológico, não tem a ver com aquele tempo, correto? Da mesma forma, quando você também aplica a Bíblia, como se ela estivesse falando com você no nosso tempo, correto? Anacronismo, é isso que acontece. Então veja um exemplo na ilustração que nós vamos mostrar aqui. Vocês estão percebendo aqui? 2 imóveis, ou seja, uma construção aqui de um edifício moderno. E aqui tem um automóvel moderno, de nossa época, de nosso tempo, contemporâneo aqui. Construção de nosso tempo, moderna, e o veículo também. Aqui tem uma construção, uma casa aqui, aparentemente, um prédio, dos anos 20, dos anos 30, tá? Dos anos 30, 1930, 1920, e um automóvel também. Então vocês estão percebendo o anacronismo aqui? Uma coisa aqui que está no mesmo espaço, na mesma cidade, aqui, como se fosse da mesma época, mas não é. Percebeu? Então é isso que acontece. Agora vocês perceberam esse desenho, hein? Vou passar rápido aqui por causa do direito autoral do próprio desenho animado. Ó, viram aqui? Perceberam em cima que em cima tem aqui esses sinaizinhos aqui de animais de épocas que muitos já foram extintos. Percebe? Aqui está retratando como se fosse o tempo das cavernas. Mas vejam. Vejam aqui. Olha aqui abaixo aqui. TV, poltrona. e os personagens da caverna que são representados nesse desenho animado aqui, vocês estão percebendo que eles estão com roupas assim características como se fossem homens da caverna, mas estão assistindo TV, estão numa poltrona. Então olha só a mistura, isso é um anacronismo. Essa figura, ela está demonstrando aqui o anacronismo, tanto essa aqui, como também essa questão dos automóveis. Percebeu? Então é só para a gente entender o anacronismo também quando você aplica um texto, uma notícia que é de uma época para a nossa época, como se nós, por exemplo, o Evangelho diz que que eles estavam nos últimos dias. Aí você pega a Bíblia e diz assim, aqui Messias, está dizendo na Bíblia aqui que nós estamos nos últimos dias. Mas só que esse texto não estava falando com você, estava falando com eles, percebeu? Percebeu? Então é como se fosse assim, ó, Messias, a Volkswagen encomendou esse automóvel aqui para você, está lá na linha de montagem, já está sendo montado. Esse automóvel antigo aqui não tem como, correto? Você não viveu naquela época, você está vivendo nessa época, entendeu? Percebeu? Eu estou colocando aqui somente para a gente, a questão do direito autoral, então nós estamos passando batido por cima de tudo aqui para não ter problemas, tá bom? Então observe o que diz o nosso tema. Observe o que diz o nosso tema. Bíblia, jornal de ontem. Eu acredito que deu para clarear bem aqui a gente fazendo essas ilustrações. Então o tema é esse aqui, ó, Bíblia, jornal de ontem. Então preste atenção, não adianta pegar a Bíblia e dizer, aqui está escrito, porque está escrito, porque está escrito eu creio. Ora, está escrito você crê, mas você tem que crer colocando cada coisa no seu lugar. É a mesma coisa, quem estava vivendo no tempo de Yahushua, do ungido, eles poderiam dizer, Cristo chegou, nasceu o Salvador, eles podiam dizer.
Mas Moisés podia dizer assim, nasceu o Salvador. Davi podia dizer, nasceu o Salvador em Belém da Judéia. Não, porque ele estava vivendo numa outra época. Entendeu? Mas ele também não cria no eterno Criador, no eterno Yahushua. Cria. Da mesma forma, nós também cremos aqui, e nós cremos na Bíblia, mas colocando cada coisa no seu lugar. Entendeu? É isso aí. Bíblia, jornal de ontem. Então vamos colocar um texto bíblico falando de coisas futuras. Coisas futuras, mas que seriam para se cumprirem brevemente. Mas as coisas futuras, o brevemente do passado. Né? Coisas futuras, mas não o nosso futuro. Assim como também foi o jornal de 1969, que falava de coisas futuras breves, né? De que o homem está voltando da lua, entendeu? Olha só o que está escrito aqui no texto. Eis que venho em breve. Percebe que aqui é breve? Então, olha só. Esse texto aqui já foi escrito há quase 2000 anos. Está dizendo, eis que vem em breve. Eu pergunto a vocês, não veio? Se está dizendo que é breve, né? Não é verdade? Até quando vai estar escrito esse breve aqui? Nunca vai deixar de estar escrito. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Correto? Apocalipse 22, 12. Então nós perguntamos, ele não veio? Uma vez que disse que viria em breve? Não veio? Breve é breve, não é verdade? Breve é breve ou demora 2000 anos? Eu pergunto a você, breve é breve ou demora 2000 anos? Aí você vai usar aquele texto de Pedro, né? De Kefa, que diz, um dia para o eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tem nada a ver, isso ali é força de expressão. Aí você vai dizer, não, mas o breve ali, a gente não sabe quando vai acontecer esse breve aí. Ó, vai passar 10.000 anos, vai estar escrito breve vem. Vai passar 100.000 anos, vai estar escrito breve vem. Essa Bíblia nunca vai deixar de estar escrito breve vem, entendeu? Então breve é breve ou demora 2000 anos? É claro que breve é breve, não é verdade? Breve é breve. Então eu já ouvi algumas pessoas falando que como o texto está na conjugação verbal de tempo no futuro, então isso é prova, ele diz que é prova, de que ele ainda não veio. Porque está no futuro, Messias está no futuro aqui. Então ele não veio. Ah, mas veja, as profecias dos profetas também estavam no futuro. E ele também não tinha vindo. Ele não tinha vindo, mas depois ele veio. Aí eu pergunto, as profecias não continuam no futuro mesmo ele tendo vindo? Né? Porque diz lá em Isaías, nascerá um renovo, um menino, entendeu? Percebeu? A virgem dará a luz. Continua lá, mas ele já nasceu, já veio. Não é verdade? Então, as pessoas costumam falar assim, Messias, como o texto está na conjugação verbal, Messias, deixa eu te explicar aqui que você está meio perdido, Messias. O texto está na conjugação verbal, preste atenção, Messias, no tempo e no futuro. Entendeu, Messias? Volta para a escola dominical para você entender, Messias, que a gente explica. Então eles dizem, está no futuro, então isso é prova, eles dizem que é prova, né? De que ele ainda não veio. Porque está no futuro. Então, se é assim, então leia novamente o jornal de 1969. Também está no futuro. Olha só, Brasília, Médici vai tomar posse hoje. Está escrito no jornal. Olha só, General Médici, né, que foi um general que tomou posse como presidente, tomará posse hoje em Brasília. Então vai acontecer. Está no futuro também, irmão. Olha aí. Então não aconteceu. Né? General Médici tomará posse hoje em Brasília como o 30º presidente do país. Ao assumir o governo federal hoje, o general Emílio Garrastazu Médici será. Está escrito que será, está no futuro também, então ainda não aconteceu. Isso é prova? Isso é prova? Não é. Será o 30º presidente da República e o 6º a tomar posse em Brasília. O primeiro a receber faixa presidencial na nova capital foi Jânio Quadros no ano de 1961. Então veja, isso aqui é um jornal já passado, um jornal velho, né? Jornal de ontem, como a gente diz. Então observe que o jornal também está na conjugação verbal de tempo no futuro. E a Bíblia também está. Então perguntamos, isso indica que o evento ainda não ocorreu? Então o general Médici ainda vai tomar posse hoje à noite? Claro que não. Claro que não. Até mesmo porque o ex-presidente Médici já faleceu em 9 de outubro de 1985. Já tem tempo, hein? Se ele já faleceu, como ele ainda tomará posse hoje, só porque o jornal
diz que ele tomará posse. Entendeu? Conseguiu captar a mensagem? Claro, né? Conseguiu. Assim também ocorre com a Bíblia. Da mesma forma que esses exemplos de jornais arquivados estão mostrando coisas futuras para ocorrer, também a Bíblia é assim. A Bíblia também é assim. O jornal mostra coisas futuras, o jornal do passado. A Bíblia também, um texto do passado, também está mostrando coisas futuras e sempre vai continuar mostrando. Então, mesmo que passe 10.000 anos, 10.000 anos, a Bíblia estará dizendo que Cristo breve virá. Ela não vai deixar de estar no futuro. Você consegue entender isso? Você que me chamou para voltar para os bancos da escola dominical? Já estive, irmão, já estive. Então, se alguns dos senhores ainda o esperam, vamos todos morrer, todos nós sem exceção, e ele não virá, uma vez que já veio, porque senão ele seria o maior dos falsos profetas, porque ele disse que não passaria aquela geração, né, sem que todas as coisas se cumprissem no tempo deles. Mas algumas pessoas querem que nós provemos na Bíblia alguma indicação de que ele já veio. Olha, a prova maior é que ele não pode mentir, não é verdade? Que ele falou que viria naquela geração, ou melhor, que aconteceria, todas aquelas coisas se cumpririam na geração dele, inclusive a sua própria vinda. Então é óbvio que não há nenhum texto na Bíblia dizendo assim: a vinda do ungido ocorreu em meados dos anos 70 DC. Claro que não está escrito isso na Bíblia. Correto? Claro que não tem isso escrito. Até mesmo porque, depois do ano 70 DC, nenhum apóstolo sobreviveu por muito tempo, a não ser João e a Juana, né? Nenhum apóstolo estava sobrevivendo muito depois do ano 70, um pouco depois, né? Nenhum deles estava vivo para relatar o evento do cumprimento da sua vinda. E o apóstolo Yahuana, João na Bíblia, já estava com a idade muito avançada ali, tá? Muito velhinho já. Sendo que a última carta de Yahuana, de João, o Apocalipse, foi escrita, embora muita gente não diga isso aí, e na verdade nós temos que explicar que tem que ter sido isso aqui, ela foi escrita entre os anos 67 DC e 69 DC, antes do ano 70, teria que ser, porque ela está relatando o que iria acontecer, exatamente a invasão ali do exército romano sobre Jerusalém. Então no texto aqui, vamos ler agora um texto aqui, de Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Shaul, Paulo na Bíblia, escreve dizendo que eles estavam aguardando o Salvador. Não nós, eles estavam aguardando o Salvador. Vamos ler aqui, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Percebe que aqui está grifado aqui em vermelho? Nós estamos aguardando ou eles estavam aguardando? Eles. De onde também aguardamos o Salvador. Vamos pensar nos jornais. O ungido Yahushua, o qual transformará o nosso corpo. Eles lá, né? Transformará o nosso corpo da humilhação, a condição em que eles se encontravam até o último dia, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21, correto? Então a pergunta é se quando Shaul disse, aguardamos o Salvador, a pergunta é se quando Shaul disse, aguardamos o Salvador, nós estávamos incluídos entre aqueles que aguardavam o Salvador. Nós estávamos? Não, ele não estava falando de nós. Nós nem existíamos, ainda nem tínhamos nascido naquele tempo. Nós não temos 2.000 anos atrás, 2.000 anos de idade, não é verdade? Então é certo que não, nós não estávamos lá incluídos naquela fala dele, aguardamos o Salvador. Percebeu? É como você pegar um jornal do tempo do Império e dizer que tem um jornal ali relatando, noticiando alguma coisa para você. Correto? Então é certo que aquilo ali, Shaul não estava falando de nós. Até mesmo porque nós nunca precisamos daquela salvação. Nascemos num tempo em que a salvação já havia se completado. Primeiro ele veio em carne para salvar o seu povo, Israel, dos seus pecados. Como diz o texto aqui, ó, ela, a Maria, a Virgem Maria, dará à luz um filho,
e você deverá dar-lhe o nome de Yahushua, que na Bíblia diz Jesus, porque ele salvará quem? Você e eu? Não. Salvará o seu povo, é Israel, dos seus pecados. Quer dizer, iria tirar a lei e os salvaria dos pecados, da acusação do pecado. Percebe? Tirar a lei na cruz. Tá? Cravar na cruz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Todo-Poderoso dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida. Olha, está dizendo que a virgem ainda ficará grávida, né? Percebe o jornal do passado aqui? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa eterno Criador conosco. Que na Bíblia de vocês está escrito Deus conosco, né? Que Deus, na verdade, vem de Zeus, né? Deus, Zeus, é do mesmo origem ali etimológica, né? Olha só, chamarão Emanuel, que significa eterno Criador conosco. Mateus 1, 21 a 23. Então depois ele veio, né, em glória para salvar os filhos de todas as nações do corpo da humilhação, tá? Pois a nossa pátria, vamos ler aqui, ó, está no céu, vamos ler de novo o texto, de onde também aguardamos o Salvador, o ungido Yahushua, o qual transformará o nosso corpo da humilhação, que era a condição que eles estavam ainda aguardando o corpo de glória, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 a 21. Você entende o que foi o corpo de glória? O corpo de glória foram os filhos voltando ao estado original da criação, ou seja, não permaneceram mais aguardando a ressurreição do último dia, entendeu? A morte foi aniquilada, quer dizer, eles voltaram ao estado de glória, ao corpo da glória, deixaram o corpo da humilhação. Então a redenção já se completou no último dia, correto? Ou seja, a salvação já se completou, assim como diz o texto de Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, nessa versão que vamos ler. Nele também nós não, né? Depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido para você, não, para eles, né? Que é o penhor da herança, que eles estavam aguardando no último dia, né? Enquanto esperamos, eles estavam esperando, a completa redenção. A completa redenção foi deixar o corpo da humilhação, correto? Daqueles que o eterno Yahu adquiriu para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Então, esses textos estão falando dos destinatários da salvação. Sabemos que não é muito fácil, né, para muitos hoje, para quem frequenta as denominações, entender isso. Eu sei que é difícil, mas com o tempo, essas pessoas elas vão entrando no entendimento. Então vamos ler aqui outro texto aqui, ó. Com toda certeza vos afirmo. Olha só um texto aqui, ó. Que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Veja, você teria que estar lá. Se ele ainda viesse, você teria que estar com 2000 anos. Porque ele está falando aqui, ó, alguns dos que aqui se encontram, quer dizer, os discípulos dele, os 12 e também outros discípulos, tinha uns 70, tinha muita gente acompanhando ele. Alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, quer dizer, não experimentaram. Mas ele tem que ter vindo, porque eles não poderiam passar dos 70 anos de idade, né? Até que vejam o Filho do Homem vindo. Percebe que ele teria que vir? Não poderia demorar muito tempo, porque senão os discípulos aqueles discípulos teriam que estar vivos até hoje. Ó, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16, 28, perceberam? Agora vamos ler o texto aqui do Evangelho, da carta de Shaul, para corroborar com isso aqui, ó. Que, olha só o que Shaul fala, ó, pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta, né, do Eterno, o próprio Todo-Poderoso descerá, quer dizer, a vinda dele, dos céus, e os mortos no ungido, ou seja, os que dormiam em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós aqueles que permaneceram até a sua vinda, como ele falou, alguns não provarão a morte. Olha só, depois nós, mas só que Shaul não ficou vivo, não. Shaul morreu antes, ó. Depois nós, os que estivermos vivos. Muitos morreram, então alguns permaneceram, ó. Depois nós, os que estivermos vivos, vivendo na carne, no corpo carnal, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o poderoso nos ares, e assim estaremos com o eterno Yahu
para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Então vejam, eles foram arrebatados, não é ser levado do planeta Terra, não. Ser arrebatado é mudar a condição do corpo da humilhação para o corpo de glória. Ninguém deixou, aqueles que estavam vivendo, não deixaram, como se prega por aí, dizendo que as pessoas iam desaparecer, não. Isso não aconteceu, correto? Então lemos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Talvez alguns queiram evidências, né, ou relatos de que Mateus 24 já se cumpriu. Alguns talvez queiram que nós provemos isso, né? Mas vejam, temos sim evidências escritas por alguém depois, embora tenha sido um católico romano, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, um dos mais conhecidos e mais acessíveis dos preteristas antigos, é Eusébio de Cesareia. Nasceu no ano 260, né, DC, e morreu no ano 340 DC. O pai da história da igreja, que na verdade a história que ele conta já não é a história da verdadeira, da congregação, mas a história da igreja católica. Tá? O pai da igreja católica ele não tem nada a ver com os apóstolos. Então, por causa de uma lente, né, escatológica futurista, que é o que se prega no sistema evangélico, muitos deixam de notar que Eusébio de Cesareia era um preterista, né, lá no segundo século, em relação ao cumprimento do sermão profético de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e o livro do Apocalipse. Ele era um católico romano, sim, dito como um dos pais da igreja, sim, mas parte de que igreja? Da religião católica evangélica, não tem nada a ver com a Bíblia. Ele era um católico romano, mas seus relatos são muito importantes para a interpretação preterista da profecia bíblica. Então o tema de hoje foi esse aí, Bíblia, Jornal de Ontem. Agradecemos a participação de todos que estão aí no chat agora e todos os que posteriormente vão assistir os nossos vídeos, tá? Esse vídeo nosso. Esse vídeo ele estará disponível no YouTube a partir de hoje, né? 23 de novembro de 2022, correto? Estamos concluindo a mensagem de hoje. O próximo tema será domingo às 19 horas. Aguardamos todos vocês online. Uma boa noite.